Por que algumas pessoas desistem da fé e voltam para o mundo? É a pergunta do nosso Pense e Creia desta semana. E é uma realidade, algumas pessoas desistem. É incrível que, apesar de, às vezes, terem uma experiência forte com Deus, as pessoas choram, vêm, participam de eventos, voltam emocionados. E um tempo depois desistem. O que acontece? Qual que é o fenômeno que se dá? Nós vemos isso desde o início da caminhada cristã. Desde a época da igreja primitiva, esse fenômeno já era registrado. Paulo, há uma passagem em que Paulo diz assim: pois Demas, que era um discípulo de Paulo, Demas, amando este mundo, abandonou-me e foi para Tessalônica. Isso está lá na segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 4, verso 10. Demas, amando este mundo, abandonou-me. Quer dizer, o próprio apóstolo Paulo registra esse fato de que algumas pessoas não mantêm a fidelidade, desistem da fé. É triste, né, nós vermos isso acontecer, porque nós ficamos tão felizes quando as pessoas se convertem. A Bíblia fala que os anjos de Deus celebram, nós também celebramos quando nós vemos alguém vindo para a fé. E assim como a gente se alegra, a gente se entristece quando nós vemos uma pessoa como Demas, né, influenciado pela onda do presente, influenciado por este mundo, desiste da caminhada, né? Mas por que será que isso acontece? Isso depende muito da pessoa, mas normalmente as dificuldades, as decepções, as frustrações, os obstáculos que a pessoa enfrenta durante a sua caminhada cristã testam a sua fé. Nossa fé é testada, né? E nós vemos isso em Jesus. Jesus, quando ele fala sobre a parábola do semeador, né, que existem pessoas que recebem a palavra com grande alegria, né, diz lá em Mateus, capítulo 13, e vindo as provações, né, vindo as dificuldades, vindo as lutas, vindo os golpes da vida, nossa fé é testada, tua fé é testada. E esse é o momento em que você tem que decidir, né? Para que lado você vai ir. Há momentos em que parece que a validade, a qualidade, a profundidade da nossa fé é testada. E você tem que fazer uma escolha nesse momento. Porque é um momento que parece que a emoção se foi, o sentimento se foi. Existem momentos na caminhada cristã que nós chamamos de deserto, né? Que parece que aquele entusiasmo não está mais presente. Esse é o momento de você escolher a fé. Esse é o momento de você permanecer. Esse é o momento de você não desistir. É fácil permanecer quando está tudo bem, quando a gente está feliz, quando as coisas estão dando certo. Mas nos momentos em que a vida parece que está dando errado, é o momento de permanecer. A Bíblia fala assim, que o segredo é focar em Jesus, o segredo para permanecer, para não desistir, né? Diz lá em Hebreus, capítulo 12, né? Portanto, nós que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, quer dizer, muita gente não desistiu, muita gente passou o que nós estamos passando e permaneceu. Nós não temos que olhar para os que desistem, nós temos que olhar para aqueles que perseveraram. Uma grande nuvem de testemunhas, quer dizer, muita gente permaneceu, perseverou, continuou, foi até o fim. Livremo-nos de todo o peso e do pecado que tão firmemente se apega a nós. Pecado que assedia você, livra-se disso, né? E corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, diz o autor de Hebreus, no capítulo 12, no verso 1, e no verso 2 ele diz, olhando firmemente
Quer dizer, onde é que está o meu foco? Meu foco não pode estar na luta, na circunstância, na dor, na decepção, nos outros, na opinião alheia, né? Teu foco tem que ser em Jesus. Olha só, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz. Então, por que as pessoas desistem? Porque perdem o foco, se deixam levar pelas circunstâncias, pelo vento do presente, como Demas, amando o presente, amando este século, amando este mundo, perdeu o foco. E quando a gente perde o foco, a gente perde a direção. Não perca o foco, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Pense e creia, lembrando que na semana que vem nós temos mais um episódio do Pensa e Creia. E a pergunta é, uma irmã enviou uma pergunta para mim, a partir da leitura da passagem do jovem rico, ela ficou com uma curiosidade, porque Jesus diz que é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. E ela fez a seguinte pergunta a partir dessa passagem: como lidar com a riqueza nos dias de hoje, segundo a palavra? Vamos abordar isso no nosso próximo Pense e Creia.